Hoje estamos no terceiro domingo, conversando sobre o tema Emancipação da Alma, questões 400 a 455 do Livro dos Espíritos. Nos domingos anteriores, nós falamos a respeito do sono e dos sonhos, e falamos a respeito de letargia, catalepsia e morte aparente, que também são modalidades de emancipação da alma. Hoje, o assunto é sonambulismo. Um assunto bastante interessante, que envolve mediunidade, que é uma forma de emancipação da alma também. O sonambulismo, ele é um estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. No sonho, o corpo está adormecido. O espírito não se utiliza do corpo. Há uma diminuição da atividade física e os batimentos cardíacos diminuem. Tudo fica em estado de repouso para a recuperação das energias do corpo físico. Já no sonambulismo, ele é um adormecimento. O espírito goza de uma liberdade maior, podendo utilizar-se do seu corpo. Então, diferente do sono, o corpo não está dormindo, ele está adormecido. Ele numa espécie de anestesiamento. Desta forma, o espírito tem uma maior liberdade e, diferente do sono, em que o espírito se desprende e vai viver a sua vida como espírito errante durante estas horas do sono, no sonambulismo, o espírito vai utilizar-se do próprio corpo. O espírito vai atuar através do seu corpo. Existem muitos casos de sonambulismo que nós já estamos acostumados, que nós ouvimos tanto na televisão, na literatura. O que é um sonâmbulo? Sonâmbulo é aquele que fica a noite inteira conversando, que fica irradiando o futebol, falando da situação da bolsa, contando o que aconteceu no dia, perturbando todas as pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas comentam, ele fala dormindo. Na verdade, ele não está falando dormindo. Ele está num transe sonambúlico. Já existem outras pessoas que, durante esse estado de sonambulismo, se levantam, andam pela casa, querem sair na rua, querem fazer serviço doméstico. Por quê? Porque o espírito está pleno em todas as suas atividades, em todas as suas capacidades e controla o corpo. Utiliza-se do corpo para manifestar-se como espírito desencarnado. Baseado em uma predisposição física, faz parte da natureza de algumas pessoas essa possibilidade de se afastarem do corpo e depois se utilizar dele. Então, é uma predisposição física. A pessoa nasce com esta faculdade.
Não há como desenvolver o sonambulismo naquelas pessoas que não têm essa predisposição. Então, é uma possibilidade do espírito se afastar do corpo e se utilizar dele para as suas atividades. Só que isso não é concedido para que a pessoa se desgaste além do necessário e para que perturbe as pessoas que convivem com ele. Esta é uma faculdade que é concedida, assim como todas as outras faculdades mediúnicas, para que nós a aproveitemos para fazer o bem, para praticar o bem, através desta faculdade que Deus nos deu nesta encarnação, e não para ficar perturbando os outros. O sonambulismo, ele é oferecido ao espírito para que naquele momento ele possa ter uma percepção maior do mundo material, enxergando o mundo material com os olhos do espírito. Então, através do corpo, que é apenas um instrumento naquele momento, o espírito está agindo como espírito. Ele tem uma maior percepção de suas ações e ele enxerga com os olhos do espírito. Como é que o espírito enxerga? Não é pelos olhos físicos. Ele enxerga através de seu perispírito. Mais lúcido do que no sonho normal, o espírito passa a ter acesso aos seus arquivos de memória e passa a se lembrar do passado na situação de espírito. Mais emancipado do que no sono comum, ele passa a prever acontecimentos, passa a prever situações que estejam acontecendo à distância. Então, muitas vezes, durante o transe sonambúlico, nós já acompanhamos isto em várias reuniões mediúnicas, o médium descreve lugares em que ele está, descreve situações que ele está presenciando, que não são aquelas situações em que o corpo se encontra. Então, libertado do corpo, ele passa a enxergar, a sentir, a ver melhor as situações e pode prever acontecimentos, prever situações que estejam acontecendo à distância. Muito bem. O transe sonambúlico, ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado. Naqueles em que essa faculdade se manifesta naturalmente, faz parte de sua natureza. É uma faculdade espontânea. Ele se afasta do corpo, comunica-se através dele, podendo trazer informações preciosas de acontecimentos daqui ou do mundo espiritual. É muito interessante. Já no caso em que ele é provocado, já existe aquela faculdade na pessoa e, através de passes, esta pessoa entra em transe sonambúlico para efetuar alguns trabalhos, algumas tarefas
de caridade. O que vai definir a situação de um espírito emancipado, sonâmbulo, que fica perturbando a família, e o espírito emancipado que se utiliza desse recurso no trabalho, muitas vezes de ajuda às pessoas, é a condição moral. Mediunidade não é dada apenas às pessoas preparadas. Todos podem ter mediunidade aliás, segundo Kardec, todos nós somos médiums, em menor ou maior grau. Alguns médiums ostensivos e outros não. Então, dependendo da condição moral do espírito, ele vai utilizar desta faculdade sonambúlica para perturbar os outros ou para fazer o trabalho no bem. Isso tudo porque a lucidez sonambúlica também é relativa à condição moral. Quanto melhor a condição moral do espírito, mais lúcido ele é durante o transe sonambúlico. Agora, algo bastante interessante, que vai muito contra a crendice popular, aquilo que a gente sempre ouve. O sonâmbulo, ele pode ser despertado a hora que quisermos. Ele não vai morrer se ele for acordado, se ele for desperto. Então, esta história de que não pode despertar um sonâmbulo, podemos sim. Se ele está atrapalhando, se ele está perturbando, provocando o mal, ele pode ser despertado. Mesmo aquelas pessoas em transe sonambúlico, quando estão fazendo um trabalho para o bem, se as condições deste trabalho possam estar prejudicando a sua condição física, ele também pode ser despertado. Aquele que é portador dessa faculdade deve procurar crescer como pessoa, respeitando o seu corpo quando ele estiver adormecido e começando a se interessar por aquilo que à sua volta ele pode viver na situação de espírito. É um dom que Deus lhe deu. É uma faculdade que Deus lhe deu. Então, você tem que aproveitar isso para o seu crescimento espiritual, para o crescimento moral. Respeitar o seu corpo durante o processo. Não prejudicar o seu corpo. Não colocar o seu corpo em situações que ele possa sofrer prejuízo. E aproveitar ao máximo esses momentos em que você pode viver em um estado de sonambulismo, em um estado de espírito liberto, estando encarnado. Muito bem. Então, este é o assunto sonambulismo. Aqueles que tiverem alguma dúvida, no final da apresentação, nós vamos esclarecer, podem deixar as suas questões ou podem formulá-las verbalmente no momento do debate. Há uma outra forma de emancipação da alma, conhecida como
segunda vista ou vista dupla. Esta é uma faculdade um pouco mais rara. Chico Xavier tinha esta faculdade. Portanto, também faz parte dos quadros da emancipação da alma a vista dupla, que pode acontecer num transe sonambúlico ou pode acontecer no estado de vigília. Então, a segunda vista pode acontecer durante o transe sonambúlico e também pode acontecer no estado de vigília. O que é a segunda vista? A segunda vista é a visão do espírito para a qual não importa a distância. Ela não é uma visão permanente, são flashes, são momentos. Então, durante alguns momentos, eu consigo, em vigília, enxergar com a visão do espírito situações que estejam ocorrendo à distância. Parece bastante complicado, mas não é. São situações em que o espírito consegue se manifestar em vigília. E então, o corpo se aproveita desta faculdade para ter informações, para ter conhecimento de fatos que estão ocorrendo à distância. Nós temos vários exemplos na literatura espírita a respeito da segunda vista. E muitas vezes nós temos a oportunidade de ter a segunda vista e não o percebemos. Nós os confundimos. Há muitas pessoas que em alguns momentos têm flashes e de repente diz que são pressentimentos. Ah, eu vi tal coisa, eu senti tal coisa. E não consigo explicar como. E depois, quando eu vou me certificar dos fatos, eles ocorreram como eu os vi. Esta é a segunda vista. Um último caso de emancipação da alma é o êxtase. O êxtase, ele é um estado de emancipação mais aprofundado que o sonambulismo. A alma do estático realmente se desprende e vai ao mundo espiritual. E, normalmente, este tipo de manifestação ocorre e o espírito vai a lugares maravilhosos. Vai conhecer, vai participar de mundos espirituais, de situações espirituais bem melhores do que as que ele se encontra. E isto é tão maravilhoso para o espírito que existem situações em que ele nem gostaria de retornar ao corpo. Então, ele é influenciado, ele é ajudado pelos espíritos superiores que o acompanham para que ele retorne ao corpo. Porque nesta situação de êxtase, o espírito se sente tão liberto, se sente tão feliz, que ele reluta em voltar para aquela situação na qual ele se encontra.
E ele consegue não retornar? Consegue não retornar. E se ele não retornar? Figura-se um suicídio. Por quê? Porque o espírito forçou a morte do corpo. Então, é uma situação de sonambulismo aprofundado em que o espírito pode causar a morte de seu próprio corpo. Por isso, o êxtase tem que ser muito bem acompanhado por espíritos superiores, muito bem controlado em todas as suas situações. Aquele que desejar se aprofundar bastante nesse assunto, existe um livro do Hermínio Miranda chamado Diversidade dos Carismas, que está disponível em nossa biblioteca, mas infelizmente neste momento de pandemia não é possível emprestarmos. Nesse livro, Hermínio Miranda acompanha, em um estudo bastante aprofundado, uma médium que tem várias manifestações de sonambulismo e de êxtase. Então, é um estudo bastante interessante para quem quer se aprofundar. Esta médium, ela se depara com situações muito interessantes, né? Uma delas, em que ela encontra pessoas que conversam com ela, dizendo que a encontraram, que ela esteve na casa delas, e ela não se recorda. E depois ela entende que ela esteve na casa dessas pessoas durante o transe sonambúlico e não durante a vigília. Para encerrar o assunto, vamos falar um pouco sobre sonambulismo em crianças, que é um fato que acontece muito. É muito comum em crianças até os 7 anos a apresentação de quadros sonambúlicos, que depois, com o passar do tempo, eles vão sumindo. Crianças que falam à noite, crianças que dizem conversar com amiguinhos imaginários e, na verdade, não são imaginários, né? Então, o sonambulismo até os 7 anos é algo muito comum. Por quê? Porque o espírito até os 7 anos ainda não está totalmente reencarnado. Os laços entre o corpo físico e o perispírito não estão totalmente efetuados. Então, a criança ainda vive um pouco lá e cá. Então, ela tem a possibilidade de se encontrar com o mundo espiritual. E nós temos que tratar isso, junto à criança, como algo natural. Ela não precisa ter medo, ela não precisa indicarmos para que ela pare com isso, que ela dizer que é coisa da cabeça dela, porque, na verdade, isso não é, tá? É um fato normal que acontece em crianças devido ao processo de reencarnação não haver encerrado, não estar completo. Portanto, alguns ajustes ainda estão sendo efetuados durante esse período. E o espírito goza até essa faixa dos 7 anos
de um estado de emancipação relativa, em que ele pode ter flashes das existências passadas, facilidades e aptidões que depois dos 7 anos podem desaparecer ou permanecer. Quantas vezes, né, nós não vemos pequenos gênios, né, com habilidades maravilhosas, que com o passar do tempo essas habilidades vão sumindo. Podem até permanecer, mas em muitos casos vão sumindo. Muito bem. Portanto, meus irmãos, não se deve, em não existindo, forçarmos quadros de sonambulismo, de dupla vista ou de êxtase. Todos estes quadros de emancipação da alma, eles têm que ser naturais, eles não podem ser forçados. Porque muitas vezes, forçando estas situações, nós acabamos sendo enganados por espíritos maldosos, por espíritos zombeteiros. Estas faculdades são faculdades naturais que Deus nos deu. E quando Deus nos dá uma dessas faculdades, é porque nós necessitamos dela para aquela nossa encarnação. Se ele não nos deu essas faculdades, é porque naquela encarnação nós não precisamos dela. Então não há necessidade de tentarmos forçar. Quem é médium, nasceu médium nesta encarnação. Ninguém vira médium ostensivo se não veio com esta faculdade. Aqueles que já possuem essa faculdade, ela pode e deve ser cultivada. Mas não devemos nos utilizar de técnicas ou recursos para desenvolvimento de uma faculdade que não exista. Aqui, irmãos, terminamos este módulo, este tema da emancipação da alma. Espero que eu tenha sido bastante claro. E, ao final, então, como combinado, eu irei responder as questões junto com a nossa equipe da reunião dominical. Agradeço muito a participação de todos. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Adriano, que irá nos apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos novamente. Então, agora nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, capítulo número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazendo uma breve recapitulação para a gente entender melhor, né, o tema, primeira lição desse capítulo, Kardec nos traz o tema fazer o bem sem ostentação. Uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Ostentar, né? Procurando no dicionário, exibir, apresentar, mostrar para todos, né? Até com interesses por trás, essas boas obras que a gente faz, caracteriza em nós ainda um vício moral que nós podemos, né, chamar de orgulho.
A gente, na maioria dos casos, então, busca a prática dessas boas obras não com o objetivo principal de ajudar, e sim de satisfazer esse sentimento que ainda trazemos em nossa alma e que é um sentimento contrário à lei de Deus. Como nós vimos na semana passada, o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. O sentimento de orgulho é um sentimento contrário à lei de Deus, então não é o bem. Como não é o bem, né, não existe efeito bom de uma aparente boa obra, pois a causa não é boa, ela vem de um sentimento negativo, de um sentimento que está preocupado apenas com a minha imagem, com a divulgação para a sociedade daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou preocupado com quem está necessitado. Isso é apenas um caminho para eu atingir a satisfação desse sentimento que ainda me domina, né? E esse orgulho, esse sentimento negativo, acaba neutralizando o efeito benéfico do ato, né? Embora a gente tenha ajudado alguém realmente, uma pessoa que precisa, pois ela pode e recebe, na maioria das vezes, efetivamente um auxílio, a gente não ajuda a pessoa, ou melhor, neutralizando o efeito, não ajuda a pessoa que o praticou, porque fez com interesse. Então eu não tenho um efeito benéfico dessa obra. Então, mostra exatamente que, embora já fazendo o bem, fazemos pensando primeiro em nós. Ou seja, sem humildade, sem abnegação, sem desinteresse. Por isso, que a gente vai ver logo na sequência, que o capítulo de Mateus, ele termina falando de: pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu, porque eu já estou recebendo a recompensa dos homens, né? Todos os elogios aqui, e não tenho direito, justamente não tenho direito de receber a recompensa de Deus, porque não tem como causa um sentimento real de ajudar alguém que necessita. Isso faz com que, embora a pessoa que eu estou ajudando, ela realmente pode receber um auxílio efetivo, mas eu não tenho nada de efeito positivo para mim, porque a minha vaidade, o meu orgulho, faz com que eu receba apenas os elogios dos homens e não a recompensa de Deus, o que seria a recompensa de Deus? A paz, a felicidade que a gente tanto busca na alma. Por isso, Jesus nos ensina, então, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ou seja, fazer sem necessidade de que ninguém saiba, sem ostentar, sem desinteresse, fazer realmente pensando naquele que necessita ser auxiliado, independentemente de qualquer coisa. Então, esse é o cerne principal desse capítulo, né, de fazer o bem sem ostentação. E não ostentar, como a gente viu na semana passada, o bem que a gente realizou já é um grande mérito. Mas melhor ainda é quando a gente racionalmente, conscientemente, sabendo que alguém precisa ser ajudado, eu vou lá e ajudo, e ocultando, escondendo, fazendo com que ninguém saiba que eu estou ajudando. Isso é uma marca incontestável de grande superioridade moral. Porque é aquele sentimento do orgulho que nos faz agir com ostentação,
exibindo, mostrando, não existe nessa pessoa, que não se preocupa em fazer divulgação e, pelo contrário, vai lá e oculta para que ninguém saiba. Isso é superioridade moral. Quem pratica dessa forma o bem, a caridade, não faz pesar os seus benefícios sobre aqueles que os recebem. Não impõe necessidade de testemunhos, de reconhecimento, né? Não humilha. É a verdadeira caridade moral que resguarda a suscetibilidade de quem está sendo ajudado, beneficiado, fazendo com que ele aceite o benefício sem ferir o seu amor próprio, dando-lhe dignidade. E a gente desenvolveu isso mais profundamente na semana passada. E a gente viu também na semana passada sobre os infortúnios ocultos, quer dizer, a gente está falando de fazer o bem, né, sem ostentação. Os infortúnios ocultos, a par das grandes calamidades que acontecem no planeta Terra, e que a gente vê um movimento de unificação, de trabalho em conjunto, impulsos generosos nesses momentos, no sentido de reparar esses desastres. Isso nós já estamos conseguindo fazer de uma forma muito interessante. Mas a par dessas grandes calamidades, existem milhares de desastres particulares ao nosso lado, em todos os lugares, que passam despercebidos. E que Kardec, nessa lição, trazendo nesse tema, que a verdadeira generosidade, os grandes espíritos, as grandes almas que realmente fazem o bem sem esperar retribuição, sem fazer divulgação, elas sabem descobrir esses desastres particulares sem esperar que essas pessoas peçam assistência, porque é muito difícil, às vezes, pedir ajuda, porque também tem o orgulho do outro lado que nos atrapalha. Então são pessoas que às vezes sofrem no silêncio, mas as verdadeiras almas generosas buscam essas pessoas para ajudá-las. A gente viu também o óbolo da viúva, que deixa para nós a grande lição de que não é a quantidade de doação que eu faço, né, a nível financeiro. Para Deus não é isso que faz diferença. O que faz diferença é exatamente a intenção, o desinteresse. E nesse óbolo da viúva deixa muito claro que o desapego, ela deu daquilo que lhe fazia falta, apenas alguns centavos, algumas moedas, mas ela deu daquilo que ela tinha, às vezes, para comer em casa, mas ela deu, mostrou desapego, pensou no próximo antes de pensar nela. Então, o óbolo da viúva dá essa mensagem para a gente. Não importa a quantidade, o que importa é a intenção, é o desapego daquilo que eu estou dando e se aquilo faz falta para mim. Isso é uma medida para Deus. Porque doar daquilo que sobra, venhamos, é muito fácil. Embora às vezes exija grandes esforços de quem tem muito, por causa da avareza, mas é muito mais fácil doar daquilo que está sobrando do que daquilo que nos vai fazer falta. De uma maneira geral, da caridade moral, uma outra visão da caridade moral é nos suportarmos uns aos outros através da indulgência, da tolerância, dos erros que os outros cometem, que é a condição ainda deles neste momento, e também os meus erros em relação a ele. Então, a grande caridade moral que nós podemos ter aqui no planeta Terra é a gente conseguir conviver verdadeiramente como irmãos. Isso faz uma grande diferença. E continuando, a gente, nesse capítulo, traz diversas comunicações de alguns espíritos sobre a beneficência,
sobre a capacidade de fazer o bem. Então eu trouxe alguns trechinhos, ó. Adolfo, bispo de Argel, ele traz para a gente sobre fazer o bem, é que a prática do bem, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Adolfo ainda diz, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olhe a criatura às outras como olha para si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Olha que frase. Vou ler de novo. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação na vida tornar felizes os outros. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Olha aí, nós, com os nossos problemas emocionais, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade, à caridade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados aqui na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Isso são palavras de Adolfo. Agora nós temos algumas de São Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fazemos isso? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? A caridade é a virtude fundamental que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. E agora nós temos uma historinha que João, espírito que assinou essa mensagem, em Bordeaux, 1861, ele traz para a gente a seguinte história. 2 homens acabavam de morrer. Dissera Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, sejam pesadas. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que os enchia.
O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este o meu, disse um. Reconheço, fui rico e dei muito. Este o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Oh, quase nada tinha para repartir. Mas, ó, surpresa! Postos na balança, os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o que te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas. Entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Essa mensagem, eu falei errado, eu falei João, mas é um espírito protetor, em Leão, 1861. Então, essa recompensa que ele vai receber no céu, em qualquer lugar que ele esteja, é a paz e a felicidade, porque pensa nos outros como irmãos. E uma última comunicação aqui, do tema beneficência, João. Eu peguei um trechinho de João e que ele arremata para a gente. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário, porquanto em seu lugar gostarias de que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis o cêntuplo o que houver de semeados em benefícios neste mundo. Então, essa foi uma conclusão de João. E neste capítulo, Kardec também traz uma lição com o tema piedade. A gente vai lembrar desse sentimento na parábola do bom samaritano. Se alguém puxar pela memória, a piedade é uma virtude, segundo Miguel, o espírito que traz essa comunicação, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. E nós, através do estudo, a gente acabou chegando a esse entendimento que a piedade vem um pouquinho antes da caridade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos mais necessitados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou Jesus e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Na parábola do bom samaritano, o que fez o samaritano parar e ajudar aquela pessoa que estava no chão toda machucada, se a gente buscar o texto, a gente vai ver que o samaritano se apiedou daquela pessoa. Então é um sentimento que nos coloca no lugar do outro. Embora
esse sentimento, a piedade, seja melancólico, porque surge de uma situação de sofrimento, ela é precursora da caridade. Ela é das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. A piedade é um sentimento que nos aproxima do necessitado, das pessoas mais necessitadas, porque entendemos e verificamos que não queremos aquilo para nós e nem para ninguém. E aí a gente então sai do nosso círculo de conforto, da nossa zona de conforto e vai ajudar a quem necessita. Então esse sentimento é um sentimento que a gente precisa começar a deixar despontar em nossa alma sempre. Não podemos ter medo de deixar ele se desenvolver em nós, porque ele vai nos proporcionar a prática da caridade. Nessa lição, Kardec também traz um tema sobre os órfãos, sobre as crianças que não têm lar, não têm família. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos justamente para exortar-nos a servir-lhes de pai. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome, frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Isso é beneficência, isso é caridade, isso é fazer o bem sem ostentação. Embora em muitas das situações, nessa lição, Kardec nos alerta de que, muitas vezes, a criança que nós estamos socorrendo pode nos ter sido cara numa outra encarnação. Caso em que, se pudéssemos lembrar, já não estaríamos mais praticando a caridade, mas sim cumprindo um dever. Como é que nós vamos saber? Deixemos o sentimento da piedade tomar conta de nossa alma e partirmos então para a caridade. E tem duas questõezinhas sobre o tema em que Kardec traz para poder a gente pensar muito a respeito, que é benefícios pagos com ingratidão, né? É uma pergunta que tem nesse capítulo. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão quando se pratica caridade e se recebe, né? Deixa eu fazer de novo a pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Olha que pergunta interessante. A gente vê, às vezes, isso muito nos círculos, né, das amizades que a gente conversa. Pessoas que se adentram, às vezes, num trabalho de beneficência e, às vezes, por esse motivo e por outros, se afastam. Resposta dos espíritos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, é exatamente o que a gente está estudando. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Mostra, então, um certo despreparo nosso em lidar, em conhecer o tema, em nos conhecermos, em sabermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e como devemos fazer. E a última questão é sobre a beneficência exclusiva. Exatamente, né, sobre é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido? A gente já tem a resposta, né? É só para a gente finalizar. São Luís responde da seguinte forma:
não é acertada, porque precisamente o espírito de seita e de partido é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da nossa? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois, se for um inimigo de religião, esse será o meio de conseguir que ele o ame, repelindo-o, faria que o odiasse. Então, finalizando, que não saiba a mão esquerda o que dá à direita, caridade, beneficência, bem sem ostentação, é o único caminho que vai nos trazer a verdadeira paz e a verdadeira felicidade já nesta vida, independentemente de qualquer outra coisa. Mas com desinteresse, sem intenções ocultas, e não medindo esforços. Obrigado a todos pela paciência, um excelente final de domingo e uma excelente semana, até domingo que vem. Muito obrigado.